Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui na Cevoa Expo, numa edição especial. Me chamo Luan, sou embaixador da Associação Nacional dos Médicos Veterinários. Estou aqui com a Carol, a nova embaixadora também da associação. E bom, para uma edição especial aqui na Cevoa, chamamos mais uma pessoa muito especial para participar conosco, a Aline Zoppa. Seja bem-vinda, o podcast é seu aí também. Pode falar um pouco sobre você, dispensa um pouco a apresentação, mas fica à vontade para falar um pouco da sua trajetória aí na veterinária. Ixi, vamos lá. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho, né? É difícil falar da gente, Sim. Mas eu sou a Aline Zoppa, eu brinco que eu era só a Aline Machado. Era fácil, simples. Aí casei e virei Aline Machado de Zoppa. E aí começou que ninguém consegue escrever meu nome direito, né? Mas sim, tudo bem. E hoje eu sou a Aline Zoppa. E assim, meu esposo também é veterinário. E aí eles brincam que eu sou a Zoppa. E porque ele é o Zoppa. Tudo bem. E eu, desde que me formei, sempre gostei muito, né? Me dediquei para a área de cirurgia. Então, a minha formação toda é em cirurgia. Eu sou um cirurgiã. E sempre fiz muita reconstrução. Então, a minha área, né, cirurgias de tórax e cirurgias reconstrutivas. Só que eu me esbarrei num detalhe, né? Eu fazia a reconstrução do paciente, e isso é uma época, né, antigo, tem aí, não vou contar quantos anos agora, depois eu conto. Mas a gente reconstruía o paciente, removia o tumor, fazia a reconstrução, um mês depois o tumor recidivava. E aí isso me deixava muito incomodada. E aí eu falo que foi aí que a oncologia me pescou. Porque eu precisava entender como eu ia melhorar as condições daquele paciente depois da cirurgia que eu tinha feito, né? Então aí eu comecei a estudar oncologia e começar a entender quem era aquele, né, aquela entidade que estava ali, que estava judiando do meu paciente. Então foi assim que eu comecei a trabalhar com oncologia. Então hoje, né, faz 15 anos que eu trabalho com oncologia, 25 anos que eu trabalho com cirurgia, né? Então, a gente, na verdade, vem aí juntando as duas coisas. Nesse caminho, a gente começa a trabalhar com onco e aí você começa a entender muito a perda, né, dos pacientes, das pessoas que perdem os pacientes. Trabalhar é uma doença, né? O câncer é uma doença difícil, desde que você faz o diagnóstico. Na verdade, eu falo, na hora que você pressupõe que vai ter a doença, as pessoas já começam a sofrer. E aí isso também me incomodava muito, porque de alguma forma, sim, eu queria fazer o melhor para o paciente, mas o paciente tem ali uma pessoa junto com ele, né? Então isso também me levou comecei a estudar então psico-oncologia, que era como que eu ia fazer isso se tornar mais leve, porque quando a gente começa, a medicina veterinária hoje especializa demais. Sim. E aí começa a especializar e você trabalha com câncer. Então, veja, eu trabalhava numa clínica que só atendia paciente com câncer. Então, você imagina a carga emocional desse local. Não só minha, de todo mundo que trabalhava lá. Porque a gente, de forma geral, só tinha notícia difícil, né? A gente não tinha, ai, que bom, veio um filhotinho para vacinar. Não, né? E até mesmo dos tutores, né? Quando chegavam a uma clínica tão especializada assim, possivelmente já era encaminhado, então... Já chegava também num clima mais complicado, né? Sim, já vem com aquela frase assim, só você vai poder salvar. Se você não puder salvar, eu não sei o que vai acontecer. Depois tá toda a chance em você ainda, né? E isso era um peso muito grande para mim e para as pessoas da equipe. Sim. Então aí a gente começou a estudar psico-oncologia, a gente tinha o apoio de uma psicóloga, que hoje está no mundo da veterinária, todo mundo conhece, a Joelma, né? Sim. Mas a gente começou naquele momento, assim, tentando entender como que a gente podia ajudar a gente mesmo, né? Entender o nosso limite, que a gente às vezes não podia ser... a doença era maior do que a gente. Sim. E aí isso começou a ser também uma área para seguir, tá? E aí tudo depende de comunicação. Então eu falo que as coisas elas vão se encaixando. Então assim... A cirurgia hoje, ela faz parte, né? Eu adoro operar, eu gosto, é o que eu gosto de fazer, sim. Mas dentro do que a gente faz, a gente tem que encaixar um pouco dessa parte de psicologia, de comunicação, de tentar trazer, né, o melhor para cada paciente. O engraçado é que a gente já fez outros podcasts hoje e a gente estava tendo muito nessa tecla justamente de comunicação.
Todo mundo... E não é nada combinado. O pessoal deve estar achando que é combinado. Não é nada combinado. A gente senta aqui, a gente começa a conversar e realmente a gente vê quão diferente é um profissional que sabe se comunicar, sabe lidar, ter essa inteligência emocional, que é tão importante para o desenvolvimento profissional. E já que a gente está numa semana acadêmica, você é um espelho para muitas pessoas também, eu acho que seria interessante, como que você chegou em cirurgia? Você pisou na faculdade, você começou a frequentar as aulas, como foi essa paixão, assim, que momento que ocorreu? Então, na verdade, bom, eu me formei no século passado, né? Então deixa eu situar vocês. E era muito diferente do que é hoje. Na época, a gente tinha 10 semestres de aula. Então, a gente não tinha estágio obrigatório como vocês tiveram, que acho que foi uma conquista, porque é uma forma de você conseguir, né, trocar, fazer um network, conhecer outros lugares. A gente tinha aula os 10 semestres só. Daí você se formou e já saiu pro mercado. Já saía para o mercado. E eu, né, tinha, assim, eu gostava muito de todas as áreas que eu aprendia. Então, eu ia ter inspeção, eu amava inspeção. Daí, eu ia ter criação, agora eu adoro criação. Eu já sabia muito bem o que eu queria. E aí, com isso, eu resolvi fazer muito estágio. Então, assim, todas as férias, né, porque a gente só tinha as férias para ir entrar, que era integral e 10 semestres estudando. Então, a gente ia nas férias atrás, experimentando. Então, o que eu fiz foi experimentar um pouquinho de cada coisa. E aí, lá a gente tinha cirurgia no último semestre. Era a disciplina do 10º semestre. Nossa. E aí eu fui experimentando e gosto disso, gosto daquilo, mas aí a hora que eu tive a disciplina e comecei a frequentar o hospital na parte de cirurgia, eu falei, bom, é aqui que eu quero ficar, né? E aí eu falei, é isso. Então, de alguma forma, eu fui conhecendo a cirurgia de outros lados, né? Anestésio a gente tinha, então eu fiz uma iniciação com anestésio, então eu ficava direto no centro cirúrgico, mas eu estava ali anestesiando, mas olhando a cirurgia, entendeu? Então, eu percebia que era outra coisa que eu queria fazer. E aí, a hora que eu me vi lá na parte da cirurgia, eu falei, bom, é aqui que eu quero ficar. E aí, eu senti que era aquilo mesmo. E aí, veio os desafios, né? Porque você quer ficar lá e agora? É isso que eu ia falar. Qual que era o ponto que você sentiu, assim, desafio? Porque você passou por graduação, residência, especialização, depois... Então, hoje, a gente tem várias oportunidades. Você tem os aprimoramentos, você tem residência, você tem os cursos de especialização, né? Tem curso só de cirurgia. Então, você tem uma gama enorme de pessoas capacitadas tentando ensinar os outros, mas você pode aprender de várias formas. Naquela época... Até a semana acadêmica, né? Ajuda bastante para a gente se descobrir na área que a gente gosta, sim, né? Porque, de certa forma, você foca naquele ponto e se gostar. Sim. E eu acho que um ponto importante, que talvez tenha acontecido comigo e pode acontecer com muitos, é se dar o direito de experimentar. Sim. Porque às vezes a gente entra, se eu contar para vocês que eu entrei na faculdade para mexer com cavalo, vocês vão rir. E eu tinha certeza que eu ia mexer com cavalo, eu queria trabalhar no jockey. Foi por isso que eu queria fazer veterinário e eu queria trabalhar no jockey. E aí eu fui fazer o estágio lá. E aí eu senti como era, o que eu faria no jockey. E eu falei, putz, é muito legal, mas não é o que eu quero. Entendeu? Preciso de outra coisa, não é isso. Entendeu? Pra você, não é seu. E eu acho que se dar o direito de experimentar é o que vai fazer você conseguir encontrar o que é. Porque assim, graças a Deus, tem muita coisa pra fazer na veterinária. Sim. Muita coisa mesmo. E às vezes a gente não sabe quanta coisa tem, né? E aí a hora que você consegue dar uma experimentadinha aqui, você fala, puxa, isso aqui é legal, isso aqui eu gostei. Isso aqui não. Então, assim, teve coisas que eu fui ver, por exemplo, criação. É muito interessante, nossa, né? Mas assim... Pra você não encantou naquele momento. Bom eu saber como faz, né? Interessante, mas eu não me vi fazendo aquilo. Por outro lado, tem pessoas que se encantaram de uma forma que não se vê em outro local que não numa criação, sim, né? Então, acho que por isso que é interessante sentir um pouquinho. Certa vez, a gente recebeu uma pessoa aqui, um residente, um candidato à residência. E o menino tinha um currículo maravilhoso, assim, sabe? Quando a pessoa faz o currículo, planejou, ele era perfeito, assim, era tipo um currículo nota 10. Você fala, nossa, não tem nada de ruim, né? E aí o menino entrou na residência. Ele fez 1 mês de residência e ele veio conversar comigo. Falou assim, professora, não é o que eu quero. É muito legal a residência, mas assim, eu não quero atender 10 cachorros, 15 cachorros no dia.
Eu não quero essa correria, todo mundo pedindo ajuda, não. Eu quero chegar, sentar, conversar 3 horas com o tutor, atender um cachorro numa tarde. É isso que eu quero. Aí eu falei, cara, então acho que você vai ter que, né, procurar outra coisa, porque na residência é isso que a gente tem. É uma rotina, um aprendizado numa rotina, né, que é, às vezes, estafante, puxada, mas a ideia é essa, é você aprender na repetição, né? O nome já vem de residir no hospital. E aí ele pensou e ele falou, não, realmente eu acho que eu tô no lugar errado. Só que aí que eu te falo, né, por que comunicação é importante. Se talvez ele tivesse ouvido falar o que era o programa de residência, qual era, né, a expectativa, o que as pessoas que fazem a residência, né, fazem, né, o que esperar delas, talvez ele já tivesse sabido disso antes. E tido um pouco da vivência também, né, daquela certa forma, porque eu já entrei no curso querendo cirurgia, mas eu falei, se eu começar a fazer desde o primeiro semestre só parte clínica e cirúrgica, eu não vou saber mais nada. Então eu peguei o começo do curso para fazer com vaca leiteira, com cavalo. Daí hoje continuo tendo a opinião, vai ser ainda cirurgia. Mas é bom pra você ter essa vivência. Você tem certeza. Sim, justamente. Pra ter esse olhar, né, de vivência também. E você nunca vai ficar com a sensação de, podia ter feito outra coisa. Sim. Eu acho que essa é a pior, assim. Eu prefiro me arrepender do que eu fiz, né, do que eu deixei de fazer, ou por falta de coragem, ou por... Do mesmo jeito que eu, assim, em primeiro semestre, fui direto pra cirurgia, já entrei no apoio na Cevan, ou cirurgia. Entrei no segundo ano, cirurgia. Aí esse ano eu falei, não, eu vou fazer equinos porque eu quero ver se eu gosto mesmo, qual é a sensação, se vai dar certo, né? É distinto. Quando... Às vezes você conversa com outros profissionais, você fala pessoas que fizeram a carreira toda na graduação pra determinada coisa, chegou no obrigatório, não conseguiu o obrigatório na clínica, teve que puxar em outro lugar, e quando viu isso, você falou, nossa, é isso que eu quero. E demorou até o obrigatório pra ver. Pra perceber, né? Justamente. Então, isso eu acho muito importante. E aí quando você fala, e a Cevan? Sim. Eu acho que a Cevan é um momento em que a gente está com tudo isso disponível para o aluno. Porque você tem curso de todas as áreas. Você tem profissionais de todas as categorias, digamos assim, vindo aqui. A gente busca, geralmente tem professor daqui dando aula, mas a gente tenta trazer pessoas de fora justamente para que vocês consigam, né, para que os alunos consigam ver coisas diferentes, né? E até mesmo conseguir acessar esses profissionais, né? Porque às vezes, igual o modo de produção ou outras áreas, esses profissionais ficam muito longe do grande centro de São Paulo, né? Eles vêm até aqui, então é uma forma de a pessoa conseguir acessar também. Conseguir chegar perto. E tirando essa parte da veterinária em si, da cirurgia, a oncologia veio pra você também na residência ou antes mesmo da residência? Quando surgiu isso também? Ela me capturou depois. Depois? Eu já estava na residência, já fiz a residência e comecei a trabalhar como veterinária. E operando e tal, e aí começou a acontecer isso, né? Vinha aquelas coisas absurdas, não, vai lá que a sopa tira. E aí eu removia, reconstruía, mas depois o cara voltava, né? O tumor voltava, eu falava, não é possível. E aí veio, assim, se você for pensar no ano 2000, talvez vocês não fossem nascidos, né? Mas, né? Mas 2000, 2001 é que quando as pessoas começaram a falar de oncologia como uma especialidade. Sim. Então ela não é muito antiga. Entendi. E aí quando começou a fazer correlação com a medicina humana, de ver o que a gente podia fazer, começou a estudar em veterinária. Então aí que a gente começa a ter o desenvolvimento, né, da especialidade, né? Se você for ver, a pessoa especialista em oncologia mesmo, não tem 5 anos, né? Então, assim, é algo muito recente, né? Sim. E a gente está buscando manter eu digo que hoje existem duas formas de você lidar com a oncologia. Então, a gente tem algumas pessoas que são mais radicais, que são chamadas assim, porque elas têm, assim, de maneira geral, conceitualmente, se você tem um câncer, você tem que tirar o câncer todo daquele paciente. Essa é a visão e é certa, não está errada. Mas a gente tem agora também um grupo, que eu falo que eu me encaixo nesse, que é menos radical. Então, assim, a gente tentar entender o paciente doente de câncer como um paciente com uma doença crônica
e que a gente tentar trazer uma longevidade para esse paciente, né? Porque muitas vezes o que vai acontecer às vezes eu resolvo que eu vou remover uma formação. Aí eu ponho cirurgia, eu resolvo a parte cirúrgica. Mas o paciente, ele fica internado, ele fica longe do dono dele, sem nenhuma, e aí para mim isso não serve, né? Então, por exemplo, eu falo que tem um autor, eu esqueci o nome, mas ele fala que você é um bom cirurgião, né? Você quer sempre operar, mas você passa a ser melhor ainda quando você fala que não é cirúrgico. Antes você entende o limite. Você consegue evitar isso. Porque para mim a cirurgia, ela é perfeita quando ela ajuda o paciente. Então, assim, a cirurgia que eu vou fazer, ela vai gerar um bom resultado. Quando isso vai ser um a mais, tanto faz que o paciente ou só vai piorar né, a qualidade dele. Então, veja assim, eu tenho algumas pacientes, a gente tem 2 aqui, que assim, ninguém contou para a cachorra, mas ela não tem um pulmão. O pulmão é todo cheio de câncer. E quando foi diagnosticado, vai lá para operar o pulmão. E eu falei, não, esse pulmão vai ficar aí. Por quê? Porque o tipo de câncer que está ali, ele não está só localizado naquele pulmão. Eu já sei que ele vai se espalhar, e daí, por isso é importante eu conhecer a oncologia, porque daí eu sei como que ele vai se comportar, e aí eu consigo entender se a cirurgia vai ajudar ou não, entendeu? E aí eu falo, não, nesse cachorro não. E a gente está tratando, já faz 1 ano que ela está tratando com a gente, né? Ela tem as dificuldades dela, é um paciente que tem só o lado com o pulmão. Mas tá bem, tá em casa, tá com os douros, come, faz festinha, e é essa a qualidade que ela tem. Ela sai correndo, pula? Não, fica, ela não aguenta. Mas, entendeu? Sim. Então, essa percepção, assim, do que é a qualidade de vida para aquele tutor ou para aquele paciente, e de até onde eu posso ir com a cirurgia para ajudar aquele caso, é que eu acho que é a diferença, né? Que é o diferencial. Porque arrancar as coisas, a gente consegue, né? E a minha briga sempre com os meninos, né? Os meninos falam, os alunos, os residentes, é assim, não é dá para fazer, porque dá para fazer tudo. É assim, o quanto o que você vai fazer vai ser eficiente para aquele paciente. É isso que eu ia até te perguntar, você vê esses 2 pontos, radicais ou mais conservador, como uma vertente de escolas distintas, ou mais eu só acabei de informar, tô na residência, quero operar tudo que chega no meu consultório? Tem as 2 coisas. Sim. A gente tem a formação, né? Então, assim, tem algumas escolas que têm essa parte mais radical, mas até mesmo essas escolas estão mudando um pouco a posição. Porque por causa de como os tutores entendem os animais hoje. Né? Hoje, assim, a gente vê, tem um monte de estatística, metade das famílias novas que se formam optam por ter bichos e não filhos. Sim. A gente assumiu um papel de médico da família, né? Sim. A gente é o médico da família porque a família é quem? É a Clarinha, é o Rafael e é o Tommy, não é assim? Sim. E aí, a responsabilidade disso agora é muito maior pra gente, porque você não tá mais tratando um cachorro do fundo do quintal. Você está tratando um dos filhos daquele casal. É o filho de 4 patas, mas é um dos filhos daquele casal. E vem crescendo um conceito de geriatria na veterinária, Sim. Que era uma coisa que não se falava, né? E agora está começando a se falar, que é o geriatra, não existe essa figura, né? Tem um médico muito importante, né? O Hélio Altran, que está começando, né? Que está começando a incentivar as pessoas a pensarem nisso, né? E por quê? Porque é um cachorro que já viveu muito tempo, todo organismo, na hora que você, né, vai tendo prazo de validade, então não é assim, o carro não vai precisando lubrificar, é a mesma coisa. E assim, o envelhecimento leva a doenças do envelhecimento, e uma delas é o câncer. Então, se você conseguir tratar o paciente como um todo, aí você tem uma resposta melhor. E esse paciente tem uma sobrevida melhor. Sim. E aí a gente consegue, de alguma forma, ajudar aquela família, né? E aí entra a minha parte da psicologia, né? Por quê? Porque, assim, muitas vezes o difícil para a pessoa não é somente perder o cachorro. Sim. Mas é se preparar para ter aquela perda. Que é, né, vivenciar ou perceber que aquilo vai acontecer, é a sensação de que tem um fim, né? Isso está muito associado ao câncer, eu acho, né? Porque geralmente quando tem um diagnóstico, só de pensar nisso, o pessoal já associa com isso.
vai ter um sofrimento muito prolongado e morte. Então, a pessoa já fica ansioso. Eu tenho pessoas que me conhecem, conversam comigo e falam assim, eu gostei muito de conversar com você, mas eu espero nunca precisar de você. Eu falo assim, mas por que isso, né? Que preconceito é esse? E aí eles falam assim, não, porque eu não quero nunca que o meu bicho tenha. E assim, é um fato que cada vez mais os animais vão apresentar câncer, porque cada vez mais eles estão vivendo mais. E é uma doença de degeneração do paciente velho, não tem jeito, né? Os cânceres existem em pacientes mais novos? Existem, mas assim, não são a maior parte. A maior parte é paciente idoso mesmo, que está relacionado à idade da célula e tudo mais. E essa forma de você tentar ajudar a família que eu acho que é a diferença. Né? Eu brinco com eles assim, não é o que você vai falar, porque não é também encher de esperança que não existe, não é isso, mas não é o que falar, mas como falar. Maneira correta. Aí vem a comunicação de novo, entendeu? Como você vai falar isso? Então eu posso, às vezes as pessoas vêm, não, porque já me falaram isso, aquilo, e tá tudo errado, isso aqui. Eu falei, calma. E às vezes eu falo a mesma coisa que foi dito, só que aceita, conversa, olho no olho e não sei o quê. Forma mais humanizada, né? A pessoa se acalma, né? Então, isso eu tenho percebido que faz diferença. Então, às vezes, quem é muito radical, do tipo, não, se não operar, vai morrer. Essa frase eu já ouvi muito, né? Se não operar, vai morrer. E assim, é verdade. Mas assim, precisa fazer a cirurgia por causa disso, disso, disso. Se não operar, pode acontecer isso, né? Mas eu tenho medo da anestesia. Então, mas o medo da anestesia talvez seja... É verdade, mas agora... O medo de, por exemplo, essa formação romper é muito maior. E aí vai ter que anestesiar mesmo numa situação pior. Sim. Então, acho que é a forma, né, de você explicar que tem que fazer diferença. Eu acho que, principalmente na oncologia, é um manejo muito delicado, porque muita gente, quando você está na rotina, você acaba se acostumando com tudo aquilo, né? Você sabe que é complicado, mas às vezes você se torna um pouco mais frio. Daí eu acho que, principalmente quem é o oncologista, tem que tomar cuidado com essa notícia, né? Porque muitos falam de uma forma normal, neutra. Que às vezes é melhor falar neutro do que muito preocupado, mas... Fala assim, tira a blusa. Você tem câncer, né? Então, justamente. Então, eu faço uma dinâmica com os alunos, eu ensino a eles, eu falo de comunicação de más notícias. Então, a ideia é mostrar para eles como falar de uma notícia que é difícil. Sim. Então, assim, você pegar um filhotinho e eu falar pra você que o seu filhotinho tem uma doença congênita, é uma má notícia. Sim. Porque você acabou de pegar um filhote. E o cachorro tem uma coisa que vai operar ou vai morrer. É uma má notícia. Você pegar uma pessoa e falar que o gato dela tem uma doença renal e que talvez ele vai ter que tratar todo dia, né? Sim. Dependendo da situação, também é uma má notícia. Então, a má notícia, ela tem várias faces, né? Sim. E aí a gente faz uma dinâmica que eu dou um papelzinho para cada um na sala que tá sentado. E falo para eles escreverem o nome da pessoa que eles mais gostam. E eles escrevem. E aí depois eu falo para eles assim, alguém quer falar? Aí alguém levanta assim, eu peguei. Então você, quem que tá aí no seu papelzinho? A pessoa fala. Aí eu olho para ele e falo assim, fulano tá com câncer. Eu já tive gente que chora. Eu já tive gente que olha e começa a tremer, de ficar nervoso, Sim. né? Teve gente que me xinga, né? E aí eu falo, vocês estão vendo como é a forma de falar? Porque, e é assim que o tutor se sente. Sim. Porque ele ama aquele bicho. E aí você chega e fala assim, se o bicho tem câncer, vai morrer, não tem o que fazer. Como assim? Pode se colocar. Não fala assim com ninguém, né? Então, essa empatia ou essa troca é difícil de ensinar. Então, às vezes, essas dinâmicas ou essas situações você faz para tentar pôr a pessoa na posição para ela perceber que aquilo faz diferença, né? E aí você chega e conversa, explica, você tá falando a mesma coisa, mas de uma forma que a pessoa vai entender e vai aceitar, né? Acho que isso é importante. É isso que tem que... Agora eu ia até passar para essa parte. Igual você falou de ensinar sobre toda essa parte. Como que você consegue conciliar toda essa parte e ver a importância disso com o hospital escola, que é no caso que você é a coordenadora aqui do OVET da AMB. Como que funciona toda essa dinâmica com os alunos? É o desafio. Então foi isso que eu ia falar. É o desafio diário, porque a gente tem um grupo fixo, que são os residentes, que ficam aqui com a gente sempre por 2 anos. Então é mais fácil de você lidar com esse grupo, porque de alguma forma você vai
né, fazendo uma coisa crescente. Você vai aos poucos, né, ensinando. E tem um grupo variável que são os estagiários, que vêm daqui, de fora, e todo mês muda. Então, são pessoas que você tem que estar constantemente ensinando. Então, eu acredito muito que a gente tem que ensinar, e assim, para eu cobrar uma coisa de você, eu preciso primeiro dizer para você o que eu espero de você. Sim, certo. E aí, depois eu posso te cobrar. Então, eu acabo fazendo alguns treinamentos com eles de comunicação. Como que vocês vão falar, o que a gente tem que fazer, porque é importante e faz toda a diferença. Eles, sabendo se comunicar, eles ficam mais empoderados. E aí, quando vem um tutor, né, ou uma notícia difícil de dar, eles ficam mais seguros. Eu comecei a fazer isso porque quando eu vim para cá, há 10 anos, o que acontecia? Aparecia um bicho que precisa fazer eutanásia, chama Zopa, que eu tinha que ir lá comunicar. Sei. Precisa não sei o que, chama Zopa. Precisa falar que tem não sei o que, chama... Então, assim, eu me sentia a própria, né, senhora morte. Eu usava preto e andava com a foice. Você se associava já com isso. A Zopa tá chegando é porque alguém vai morrer. É assim. E eu falei, mas assim, ficava satisfeita porque de alguma forma eu estava ajudando, mas ao mesmo tempo eu entendia que assim, não pode ser, porque o dia que eu não tiver, como vai ser? Sim. Então, por isso que a gente começou a fazer esses treinamentos de, assim, comunicar uma notícia, como é que fala. E aqui a gente tem uma vantagem que tem no segundo andar a simulação. Sim. Então, a gente usa muito a simulação para isso. Porque a gente consegue fazer, né, uma situação que é real, mas controlada. Então, a gente consegue treinar eles a aquelas situações. Então, usa muito ator, e o ator, né, se descontrola, tem atitudes agressivas com a forma que você fala, e aí a gente vai tentando contornar. Então, isso é interessante de fazer. Isso é muito legal. Com os estagiários, eu entendo que eles vão aprendendo com o exemplo. Não dá pra gente fazer esses treinamentos sempre com os estagiários. Mas com o tamanho da rotatividade, né? Então, a gente acaba fazendo o exemplo. Então, deles verem o residente atuando, deles verem... Então, às vezes, quando... Eu tô sempre ali. Então, vê uma situação que tá estranha. Aí você vai lá e pontua, fala, aqui melhor fazer assim, não faz desse jeito, faz daquele jeito. Então, de alguma forma, eu tenho que estar ali o tempo todo pontuando para eles o que fazer, né, como fazer. Até usar o residente como um propagador da palavra, né, basicamente, de como se portar ou quando vê alguma situação chata. Que o residente e a equipe. Sim. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito coesa, né, assim, todo mundo pensa mais ou menos do mesmo jeito, atua do mesmo jeito. Então, às vezes, eu não preciso nem falar. Eu só olho para uma delas, pronto. Elas já sabem o que é para fazer, já começa, um ajuda o outro, né? E você sabe o que é bonitinho? Depois que... Eu falo bonitinho, né? Mas, quando, por exemplo, outro dia chegou um paciente em parada. E quando eu olhei, assim, as coisas estavam acontecendo sem eu precisar estar lá falando, faça isso. E aí, quando isso acontece, aí você fala, putz, funcionou. Porque... pode ser que eu não esteja lá sempre para ajudar eles. Então, eles precisam conseguir se virar, eles vão estar em outro lugar, né? Sim. Então, acho que isso é o que assim, me deixa feliz, é isso. A hora que você olha e fala, conseguiram se virar. Né? Sim. E como que é essa diferença de perspectiva? Porque um dia você estava onde eles estão, na residência, e hoje você está coordenando todo um hospital que tem vários alunos de graduação, residente, profissionais da área. Como que é essa diferença olhando assim? Muito louco, né? Então isso que eu ia falar. É muito louco porque né? Eu brinquei, mas eu tô fazendo 30 anos de formado. Sim. E aí você começa a pensar, falar, nossa, como que era? O que a gente fazia? E assim, talvez hoje eu, de alguma forma, tente amenizar aquilo que eu não tive amenizado, por exemplo. Então, de alguma forma, a gente tenta facilitar as coisas para as pessoas que estão vindo, de coisas que a gente sentiu falta. Assim, eu não tive ninguém que foi me ensinar a falar, eu aprendi tomando, né? Tomando xingo, tomei, foi, né? Sofri, porque eu não sabia como fazer. Então, de alguma forma, trazer esses conhecimentos para eles, treiná-los, né? Eu acho que é uma forma de você ajudar para que, eu sempre falo assim, né? Eu tenho a utopia da gente criar sempre um mundo veterinário melhor, né? E assim, tem muita gente fazendo veterinária, tem muito espaço para todo mundo trabalhar, mas assim, o básico disso é cuidar do nosso paciente. Certeza. Os dois, né? O paciente de 4 patas, o paciente humano, porque tá todo mundo envolvido. E assim, poder fazer o melhor
Eu acho que é essa a expectativa com relação a eles, né? Sim. É isso que eu penso, assim, tento sempre fazer o melhor, né? Sim. Nem sempre dá, né? Porque falo que você nunca agrada todo mundo, mas é a tentativa sempre. Sim, solta. E se fosse assim, pra acabar agora, só um conselho pra pessoa que tá na graduação, que às vezes, igual você mesmo falou, você tem 30 anos de formada, a gente tá muito distante, você fala, nossa, é impossível chegar um dia numa profissão nesse nível, com esse desenvolvimento técnico, qual seria um conselho que você daria pra esse aluno ou recém-formado? Eu acho que sempre se dá o direito de aprender, né? Eu acho que diariamente, você fala aí, você tem 30 anos, mas diariamente eu aprendo. Eu aprendo com o estagiário, eu aprendo com o médico, porque assim, a gente não sabe tudo. Sim. E se todo dia você se permitir aprender uma coisinha a mais, você vai juntando esse conhecimento, né? E assim, hoje eu voltei para a sala de aula, porque estou 10 anos no hospital. E aí eu tenho que ser melhor na gestão. E hoje eu estou estudando gestão. Por quê? Porque é uma coisa que eu nunca estudei e que eu tenho que estudar para poder fazer o melhor na posição que eu estou hoje. Né, que a veterinária tá tudo bem, mas e a parte de gestão? Não pode ser empírico, né? Tem que ser. E é isso. Eu acho que se você diariamente, né, se desafiar e permitir esse desafio, né, aprender, correr atrás, não se satisfazer com eu já sei. Não. Sim. Não se satisfaz com isso, porque você já sabe isso, mas sempre tem um a mais para você aprender. E isso vai fazer você estar constantemente buscando, constantemente aprendendo e se tornando melhor. E aí é o diferencial, né? Aí é o diferencial das pessoas que continuam crescendo. Porque quem parou, uma hora vai chegar no limite. E aí não tem mais, né? Assim, até tem, mas não está desenvolvendo aquilo. Sim. Então, acho que o meu conselho seria esse. Ótimo. Se dar o direito e continuar sempre aprendendo. Sim, eu acho que é perfeito. Importante. Sim, realmente muito. Então, queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente, a gente vai acabar. Daria pra gente continuar aqui conversando muito mais. Mas sigam a PetVet, sigam todos os canais de Instagram, vai ter no YouTube, tudo certinho, os outros podcasts também. É um prazer ter você aqui, muito obrigado a todos e até o próximo episódio.